massa de sulfato de cálcio. Sulfato de cálcio é um sal. O sulfato ó, é o SO4 2-, que vem do ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Aí depois que ele perde 2H+, ele fica com 2-. Sulfato de cálcio, o cálcio é da família 2, então ele tem carga 2+. A gente diz que a gente costuma inverter as cargas, né? Mas quando elas são iguais, não tem sentido, porque você inverteria e simplificaria por 2. Então, o sulfato de cálcio, na verdade, é CaSO4, né? O cálcio é 2+, o sulfato é 2-. A soma das cargas tem que dar 0. Então, a massa de sulfato de cálcio obtida, ele vai estar lá no produto. Quando se trata 185 gramas de hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio é uma base CaOH2. Como é que eu sei, Alexandre? O cálcio é 2+. A hidroxila é OH-, né? Aí é uma base. Você fica CaOH2, hidróxido de cálcio. Contendo 40% de impurezas. O que me interessa não são as impurezas, mas a pureza, né? Então, que é a parte pura que reage. 60% de pureza. Ok. Por excesso, só que isso não é uma questão de reagente em excesso, porque ele só dá uma quantidade, ele diz apenas por excesso de uma solução de ácido sulfúrico, para garantir que todos esses 185 gramas de hidróxido de cálcio reagiram. Tá certo? E o ácido sulfúrico, nós acabamos de escrever ali à direita, é o H2SO4. Tá bom? Então, primeiro aqui, ó, não existe também reagentes 100% puros, pelo menos na prática, né? Quando a gente está em laboratório, a gente não trabalha com reagentes com a pureza de 100%. Inclusive, se você pegar o vidrinho lá do reagente, lá no rótulo, vai ter várias informações, a sua massa molar, se tem algum perigo, né, etc. Mas ele diz a pureza. Grau de pureza. Nunca é de 100%. Mesmo ele pode aí pegar esses reagentes que você tem aí todos, se você tiver acesso a um laboratório, e olhar no rótulo, a pureza vai ser sempre menor do que 100%. Quando um reagente é bem puro, tem lá a pureza de 95%, 96%, por aí. Mas de 100% não, tá bom? Ele indica o grau de pureza no rótulo. Aqui tem uma porcentagem de pureza relativamente baixa, 60%. Então, qual é o primeiro passo de qualquer questão de cálculo estequiométrico? A gente escrever a reação, que é uma reação de neutralização. É um sal que vai ser produzido quando você reage uma base com um ácido. Então, vamos lá. Vamos colocar a base, ó, que é o hidróxido de cálcio, CaOH2. É o hidróxido de cálcio, que vai reagir com um ácido, que é o ácido sulfúrico, H2SO4. Um ácido reage com a base para produzir sal e água. Nós já sabemos até qual é o sal, né? Que é o sulfato de cálcio. Mas, vamos supor ainda que você não soubesse. Achando como é que eu descobriria o sal? Você já sabe que vai produzir sal e água. O cálcio, você poderia inverter aqui, ó, para saber que é 2+. Poderia inverter aqui 1, para saber que a hidroxila é 1-. E o ácido sulfúrico, quando ele se ionizar, né, porque ele é um composto molecular, ele não tem carga, ele é uma molécula. Mas quando ele se ionizar, vai produzir o sulfato, que é o SO4 2-, e 2H+. Então, o que é que você faz para produzir o sal? Você pega a parte positiva da base e a parte negativa do ácido para produzir o sal, logicamente. E aí eu até já coloquei aqui, né? Ca2+ com SO4 2-, como as cargas são iguais, é só a gente repetir. Ficar bonitinho, deixa eu colocar aí com a mesma cor, sulfato de cálcio, que é o CaSO4 aquoso, a parte positiva da base com a parte negativa do ácido forma o sal. E agora, a parte positiva do ácido com a parte negativa da base, ó, 2H+,
com 2 OH-. Ora, 2H+ com 2 OH- forma 2H2O. Se fosse 1H+ com 1 OH- forma uma água. 2H+ com 2 OH- forma 2H2O. Então, tem a reação clássica, essa é a nossa obrigação saber. Um ácido reage com a base, produzindo sal e água. Foi uma reação de neutralização total, ou seja, o ácido ó, teve os seus 2 hidrogênios ionizados para produzir o sulfato de cálcio. Então, tem a reação química balanceada, inclusive ela já está balanceada. Destaco a primeira linha, abaixo da reação. E aí nós vamos resolver uma questão agora envolvendo pureza. Ele diz, a massa de sulfato de cálcio obtida quando se trata 185 gramas de hidróxido de cálcio, a massa que ele deu. 185 gramas de hidróxido de cálcio. Beleza. Contendo 40% de impurezas. Só, pessoal, que você não vai trabalhar com esse 185. Por quê? Porque esse 185 é o que a gente chama de amostra. Esse 185 não estava com 100% de pureza. Você tem que calcular, no caso, como tinha 40% de impurezas, você tem que calcular quanto é 60% disso aí. Então, você pode vir lá no cantinho ali, né? Se quiser, pode dizer, 185 vale 100%. Quanto é que vale 60%? Ou então, para ser rápido, você pode dizer 185 gramas vezes 0,6, né? Ao multiplicar por 0,6, eu estou calculando 60%. Por que 60%, Alexandre? Porque 60% é de pureza. Essa palavra amostra, pessoal, ela significa que ela engloba a parte pura mais a parte impura. Dessas duas partes, temos a amostra, que é 185 gramas, a parte pura, que é a que me interessa, porque a parte pura é a que reage. Então, não me interessa a massa da amostra, eu não vou trabalhar com esse 185. Eu não vou trabalhar com 40% de 185, que seria a parte impura. Né? Eu vou trabalhar com 60%, que é a parte pura. A amostra, logicamente, vale 100% sempre. Aí, nesse caso, a parte impura vale 40% e a pura vale 60%. Certo? Então, estou calculando 60%. 185 vezes 0,6 dá 111 gramas. 111 gramas de CaOH2. Então, você não vai trabalhar com 185, que é a amostra. Não vamos trabalhar com isso. Nós vamos trabalhar com 111 gramas, que é a parte pura, que é a parte que reage. Então, esse é o detalhe de questões envolvendo impurezas. Não trabalho com a amostra, não trabalho com a parte pura, trabalho com a parte pura, porque a parte pura é a que vai reagir. Então, desses 185 gramas, não me interessa. O que me interessa é 111 gramas, que é a parte pura. Essa parte pura é a parte que reage, tá bom? Então, pronto. Ele dá aí 111 gramas de CaOH2 e pede para nós o quê? Qual a massa de sulfato de cálcio obtida? Que eu vou chamar de X gramas. Se aqui é grama, lá em cima tem que ser grama. Se aqui é grama, lá em cima tem que ser grama. A gente tem que fazer a correspondência das unidades entre a linha 2 e a linha 1. Quanto é a massa molar do CaOH2? 40, mais 2 vezes 16, 32, mais 2. Então, 40 mais 34, dá 74 gramas por mol. Então, aqui eu coloco 74 gramas. Quanto é a massa molar do sulfato de cálcio? 40 mais 32, mais 4 vezes 16, que dá 64. Então, o sulfato de cálcio tem uma massa molar de 136 gramas por mol. Ok? Então, aqui eu coloco 136 gramas. Aqui é 1 mol, então 1 vezes 136. Aqui é 1 mol, 1 vezes 74. A reação está toda balanceada. Então, vamos multiplicar em cruz, ó,
com a parte pura, trabalhando com a parte pura, esquecendo a amostra, porque na amostra tinha 40% de impurezas, que é essa diferença, né, 185 menos 111, seria a massa de impurezas que não vai reagir. Então, esse X vai ser 111 gramas vezes 136 gramas dividido por 74 gramas. Apesar da gente cancelar grama com grama, a resposta não vai estar em grama. Então, 111 vezes 136 dividido por 74 dá 204 gramas de sulfato de cálcio, de CaSO4. Tá bom? Então, está aí uma questão envolvendo pureza, 204 gramas é a letra A. Olha, existem dois tipos de questões envolvendo pureza. Tem a questão que ele já dá a pureza, que foi o que aconteceu aí, né? E faz alguma pergunta sobre o produto da reação. Faz alguma pergunta sobre a quantidade que vai ser formada, ou até a quantidade de algum reagente. Mas ele dá a pureza e pede aí alguma quantidade que reagiu de outro reagente ou de produto. Pode ser de reagente ou de produto o que ele pede, né? Tranquilamente. E tem a outra questão, ó, que ele pergunta de quanto foi a pureza, de quantos por cento é a pureza do reagente. Então, com certeza, nós vamos resolver as duas. Nessa questão, ele deu a pureza, 60%, e pediu qual a quantidade de produto que foi formado. Beleza? A gente calculou 60% da amostra, que era 185 gramas, deu 111, resolvemos a questão com 111. Daqui a pouco, com certeza, ele vai pedir a porcentagem de pureza da amostra, tá bom? Que seria o contrário desse tipo de questão. Então, questão resolvida, letra A.